Mas é muito interessante que, antes de olharmos para o texto e de lermos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 38, é importante e nos ajudará na compreensão termos acesso ao contexto em que esse texto foi escrito. Bem, Jesus já havia sido morto e ele ressuscitou numa Páscoa, nós sabemos. E 50 dias depois, após a Páscoa, os primeiros dias da Páscoa, havia uma festa judaica chamada de Festa de Pentecostes, também chamada de Festa das Semanas. Essa festa tem uma raiz histórica, remete até lá ao Gênesis, até lá ao livro de Êxodo, quando da libertação do povo do cativeiro egípcio. E os irmãos se lembram que naquela libertação houve a celebração da Páscoa, e 50 dias depois, mais exatamente 7 semanas depois, houve a celebração da festa de Pentecostes. Essa festa, irmãos, era para comemoração e louvor a Deus pelas primícias, pelos primeiros frutos. E o povo judeu celebrava e louvava a Deus pela ação de Deus quanto ao povo, sustentando aquele povo. Mas também é uma festa vinculada ao agradecimento a Deus por ter dado, através de Moisés, a lei, a Torá, ao povo judaico. Então, a festa de Pentecostes era uma festa em que o povo se alegrava perante o Senhor, agradecendo pela provisão do Senhor, e porque o Senhor lhes entregara a palavra de Deus, que poderia direcioná-los na caminhada junto ao Pai. É interessante percebermos esse contexto, porque é um contexto maravilhoso para o surgimento da igreja. Porque os discípulos, pós-morte de Cristo Jesus, naquele contexto da festa de Pentecostes, eles se reuniram e começaram a orar e clamar ao Senhor, e ler a palavra. E a Bíblia diz, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que houve um volver da parte de Deus, e o Espírito Santo foi derramado sobre todos aqueles que estavam se voltando ao Senhor. E o apóstolo Pedro, então, faz a chamada primeira pregação, direcionada à futura igreja, a igreja primitiva. E a nossa leitura, então, é a partir desse contexto, da prédica, da fala do apóstolo Pedro. E vamos continuar a leitura até descobrirmos ou até ampliarmos o nosso conhecimento acerca do que é a igreja. Leiamos, então, a partir do versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Disse-lhes Pedro, em sua primeira pregação, direcionada àqueles homens que estavam impactados pelo volver e pelo agir do Santo Espírito, e ele começa a sua palavra dizendo: arrependei-vos. Essa palavra, amados irmãos, em seu original, no sentido etimológico do termo, nos remete a uma mudança de mente, a uma mudança de olhar. É Pedro direcionando-se àquelas pessoas que ali estavam, e é a palavra do Senhor nos remetendo a uma reflexão profunda de que nós devemos em Deus permitir que o Senhor toque em nossas vidas e que nós possamos ter o privilégio de mudança de olhar, de mudança de perspectiva, e certamente isso influenciará em nossas atitudes. Eu quero relembrar aos irmãos que o Senhor Jesus, na sua primeira palavra, e não sei se vocês se lembram, ele foi batizado por João Batista, e logo após esse batismo, ele começou a pregar, e a sua fala foi: arrependam-se e creiam no Evangelho, pois é chegado o reino de Deus. Então, a caminhada com Cristo, a caminhada cristã, envolve um sentido de uma mudança de olhar.
de nos comprometermos e nos aproximarmos. E quando nos aproximamos de Deus, Deus toca em nossas vidas. E quando Deus toca em nossas vidas, há aqui uma oportunidade de expansão. Há aqui uma oportunidade de aprendizagem. Há aqui uma oportunidade de mudanças. Há aqui uma oportunidade de uma vida nova. Arrepender-se também traz a ideia de uma mudança em 180 graus. Interessante que uma vez eu ouvindo uma palavra de um irmão, eu acho que éramos adolescentes e o irmão estava falando sobre isso, sobre arrependimento, e ele disse o seguinte: olha, aquele que está em Cristo se arrepende, e é uma mudança de 360 graus. Aí a gente brincou, porque volta para o mesmo lugar, né? 360 graus é uma volta completa. A ideia aqui é de uma mudança de 180 graus, você ia para ali, Deus tocou no seu coração, você vai para acolá. Claro que aqui é só para ilustrar, essa ilustração tem os seus limites, mas a ideia mais especial, amados irmãos, é que nós podemos e devemos nos abrir a Deus, para que o Senhor toque em nossa mente, toque em nosso olhar, toque em nosso coração, e nos ajude a compreender coisas que não compreendíamos, a enxergar coisas que não enxergávamos, a proceder de uma maneira diferenciada, em função do agir do Senhor em nossas vidas. Não por coação, não porque tem alguém nos empurrando à força, mas porque nós permitimos que Deus penetre em nossa vida e nos ajuda a ter um novo olhar. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Pedro fala do batismo aqui, e do batismo bíblico. Amados irmãos, é importante que saibamos que o batismo em si não traz nenhuma bênção diferenciada sobre aquele que se batiza. O batismo é um símbolo que aponta para algo muito maior. É mais ou menos assim: a aliança que os que estão casados, que aqui estão, têm, é um símbolo que aponta para algo muito maior. Embora eu tenha aliança na minha mão, na verdade, o símbolo remete para que eu compreenda: eu devo fidelidade a Kézia, ou não, eu devo amor a Kézia, eu tenho um compromisso com Kézia. E todas essas coisas são muito maiores do que o símbolo, mas o símbolo é importante para que, caso alguém veja, entenda: há ali um homem comprometido. O batismo, numa perspectiva bíblica, é um testemunho de fé e prática. Quando alguém se batiza, é como se estivesse dizendo para a sociedade: eu sou de Cristo Jesus. Mas o batismo aponta para algo muito mais abrangente, que é a vida. O apóstolo Pedro está dizendo: olha, arrependam-se, mudem o olhar de vocês, se aproximem de Deus, permitam que Deus lhes incuta uma nova acepção de vida, uma nova perspectiva existencial, e que essa nova perspectiva se transforme em um testemunho. Que vocês em Cristo Jesus testemunhem onde quer que estejam. Que vocês assumam a caminhada espiritual, porque a caminhada com Cristo é uma caminhada prática, é uma caminhada do cotidiano. O apóstolo Pedro continuou a sua prédica dizendo: para a remissão dos pecados. Remissão aqui é perdão, para o perdão dos pecados. E aqui cabe reflexões profundas. Pois se há pecado, existe o certo e existe o errado. Vivemos em tempos de relativismo cultural, mas a Bíblia aponta ao certo e ao errado. E pecado é fazer algo que desagrada a Deus, é fazer o errado. E o pecado, nos ensina a Bíblia, ele se traduz em morte, em sofrimento. Mas a ênfase da fala do apóstolo Pedro aqui não foi dizer: vocês são pecadores. Neste momento não. Mas a ênfase foi dizer: nós somos alvo do perdão de Deus. Isso traz um alento, irmãos.
Porque todos nós somos imperfeitos, todos nós temos dificuldades e pecamos. E o apóstolo Pedro está dizendo: olha, arrependei-vos. Olha, Deus quer transformar a sua vida para que você testemunhe a Cristo, se batize em nome do Senhor Jesus. E tudo isso para a remissão dos pecados, porque Deus perdoa os nossos pecados. E ao perdoar os nossos pecados, nos dá uma esperança de uma nova reconstrução. E ao perdoar os nossos pecados, nos permite desvencilhar de coisas que nos amarram ao passado. E ao perdoar os nossos pecados, nos dá a lucidez de percebermos as nossas dificuldades e diante de Deus colocarmos essas dificuldades e diante de Deus lutarmos e buscarmos uma santificação. E ao perdoar os nossos pecados, nos permite esse sentimento, sabe, como se Deus dissesse para nós: levanta-te e anda. Eu tenho um projeto para a sua vida. Eu tenho algo belo para a sua vida. Abra mão de uma vida de pecado. Liberte-se dessa escravidão, porque eu tenho algo muito especial para a sua existência. Então, amados irmãos, é um alento saber que o Senhor perdoa os nossos pecados. Mas o apóstolo Pedro continuou e disse: e recebereis o dom do Espírito. Amados irmãos, aqui não são os dons do Espírito. Dons do Espírito nos remete a capacitações da parte de Deus para que possamos servir ao Senhor na sua obra. Os dons do Espírito. Aliás, esses últimos domingos eu tenho dito: irmãos, vamos servir. Se coloque à disposição. Dê a sua contribuição, servindo a Deus, buscando abençoar pessoas. E Deus, através do seu Espírito, distribui dons e nos permite a bênção de honrá-lo servindo a outros. Mas o apóstolo Pedro está se utilizando de uma palavrazinha grega chamada durum, que foi traduzido por dom do Espírito, que significa presente. Pedro então está falando do presente que o Senhor nos dá, de sermos templo do Espírito Santo, de recebermos o próprio Espírito. E naquele contexto, irmãos, este era um discurso radical, é bom que se diga. Os irmãos se lembram que na época de Jesus havia um templo. Não foi o primeiro templo construído por Salomão, porque aquele templo já fora destruído, mas foi um templo reconstruído por Herodes o Grande. E o templo de adoração a Deus lá em Jerusalém tinha um espaço chamado de Santo dos Santos, e ali habitava o nome de Deus. E ali, de tempos em tempos, ia apenas o sumo sacerdote adorar a Deus e representar, intermediar a relação entre Deus e os homens. De maneira que o sumo sacerdote ali entrava, clamando a Deus pelos seus pecados e clamando a Deus pelos pecados de todo o povo. E o povo ficava fora, clamando a Deus para que o sumo sacerdote não fosse fulminado pelo Senhor. Mas Deus toca em Pedro e apresenta uma nova visão espiritual, porque os irmãos se lembram, quando Jesus morre e ressuscita simbolicamente, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, simbolizando que nós temos livre acesso ao Pai. E Deus, de maneira maravilhosa, nos revela e nos ensina que aqueles que se arrependem e se aproximam do Senhor, aqueles que se permitem tocar pelo Senhor e vivem o testemunho da parte de Cristo Jesus, aqueles que têm o privilégio de terem os seus pecados remidos, estas pessoas recebem o dom do Espírito, o presente do Espírito, a presença do Espírito. Você sabia que o Espírito Santo habita na sua vida? Você que tem seguido a Cristo Jesus? Você que está aberto ao agir de Deus na sua vida? Isso, irmãos, é maravilhoso. E Pedro continuava dando, exortações, instigando o povo, dizendo: salvai-vos, quase que não saía, salvai-vos desta geração perversa. E a Bíblia nos diz, já no versículo 41, o momento em que nasce a igreja de Cristo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia
agregaram-se quase 3.000 almas. Que contexto maravilhoso. Festa de Pentecostes, o povo orando e adorando a Deus pela provisão e porque o Senhor lhes deu a palavra. Derramado o Santo Espírito, uma experiência única até então, nunca tinha acontecido isto. A palavra de Pedro, dizendo arrependei-vos, dizendo sejam batizados, dizendo vocês serão remidos, falando vocês receberão um presente da parte de Deus, o dom do Espírito Santo. E a Bíblia diz que os que de bom grado recebiam esta palavra, se entregavam a Cristo e agregaram-se à igreja, e foram quase 3.000 almas. Amados irmãos, a igreja nasce de uma entrega. O ministério pastoral tem várias facetas assim maravilhosas, mas tem alguns espinhos. E às vezes nós oramos por pessoas e acompanhamos pessoas e desenvolvemos amor por essas pessoas. E essas pessoas ainda não tiveram um encontro com Cristo Jesus. Não por isso deixamos de amá-las. Acredito até que às vezes a gente tem ainda mais amor, porque nós entendemos que Cristo Jesus é o maior presente que alguém pode ter em suas vidas. E aí nós pregamos, e aí nós oramos, e aí nós intercedemos, e esta pessoa não se entrega a Cristo Jesus, e às vezes o ímpeto é como se a gente quisesse assim pegar a pessoa pela mão e forçar e trazer a força para caminhar com Cristo Jesus. Mas a Bíblia nos revela que foram batizados aqueles que de bom grado receberam a palavra. Eu sei que tem irmãos aqui que oraram por muito tempo, por muitos anos, por queridos irmãos, e graças a Deus essas pessoas se converteram, e isso é motivo de alegria, porque a caminhada cristã é uma caminhada espontânea, é uma caminhada voluntária, é uma caminhada espiritual, e nós como igreja abraçamos os irmãos, e como igreja oramos pelos irmãos, e como igreja buscamos ensinar os irmãos, e como igreja ressaltamos aquilo que é pecado, mas nós respeitamos aqueles que estão longe, e nos alegramos quando aqueles que estão longe venham estar conosco, mesmo com outros valores, e muito pacientemente oraremos por essas pessoas, e vibraremos, irmãos, quando algumas delas, de bom grado, se permitirem arrepender-se, se permitirem batizar-se, vivenciarem a beleza da remissão dos pecados e experienciarem serem templo do Santo Espírito. Com aquele volver espiritual, com aquela primeira prédica a partir do Evangelho de Cristo Jesus, e com o mover voluntário daqueles homens e mulheres, agregaram-se à igreja quase 3.000 almas, 3.000 pessoas. Mas o texto continua e traz então o contexto, o conceito, a ideia de igreja. Não conceito, porque não é uma ideia conceitual, mas é uma ideia prática, que nos ajuda a pensar sobre o que é igreja. E eu creio que são balizas para que nós possamos viver igreja, porque Deus nos chama para viver igreja. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, um segredo. Eu espero que não seja um segredo, porque os irmãos já sabem disso, mas deixa eu dizer explicitamente: o ministério pastoral não é um exercício de alguém que intermedia a relação entre as pessoas e Deus, não. Você tem acesso a Deus sem a minha presença, mas Deus nos chama a ser igreja, porque vida espiritual não se dá de maneira solo, de maneira desconectada de irmãos. Nós precisamos estar entre irmãos, e quando estamos entre irmãos, o Santo Espírito nos permite dons.
E pela graça de Deus eu fui chamado pelo Senhor para exercer o ministério pastoral, e eu exerço e sirvo aos irmãos com os dons que o Senhor me deu. E os irmãos servem a igreja de Cristo com os dons que o Senhor lhes deu. E cabe a mim capacitá-los, orientá-los, direcioná-los, sempre a partir do texto sagrado, sempre submisso à palavra de Deus e sempre tendo a compreensão de que o cabeça da igreja é Cristo Jesus. E juntos nós nos desenvolvemos. Então é tão importante compreendermos o que é a igreja, e esse texto aqui nos dá balizas práticas para que nós possamos viver a dinâmica da igreja aqui nessa comunidade de fé chamada Igreja Batista Alvorada. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aqueles irmãos que se converteram com a primeira pregação direcionada à igreja, eles perseveravam, isto é, eles se mantinham, eles se esforçavam, era algo que havia uma necessidade de foco, de desejo, de perseverança, porque muito naturalmente nós somos impulsionados, porque somos pecadores, a fazer coisas diferentes das que estão aqui. Então aqueles irmãos, a partir de uma consciência muito profunda do projeto de Deus para a vida deles, a partir desse impacto maravilhoso do amor de Deus sobre a vida deles, eles se colocavam diante de Deus e perseveravam na doutrina dos apóstolos, isto é, eles perseveravam na palavra de Deus, amados irmãos. Eles buscavam ler o texto sagrado, eles buscavam refletir a partir do texto sagrado, eles ruminavam o texto sagrado, porque aqueles irmãos, eles se reuniam em torno da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, todos os domingos, ou em cada reunião da nossa igreja, seja em que expressão for, uma reunião com as crianças, uma reunião com os adolescentes, uma reunião com os jovens, um almoço aqui, logo mais que teremos daqui a 2 semanas com o pastor, seja o que for, nós fazemos ao redor dos valores e da palavra do Senhor, porque ela é nossa única regra de fé e prática. E aqueles irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amados irmãos, queremos estimular os queridos a ler a palavra, esta palavra que é boa, perfeita e agradável. Leia a palavra para você não ser conduzido por qualquer vento de doutrina, porque hoje não faltam heresias, não faltam pessoas que falam coisas desconectas, não faltam pessoas que apontam caminhos que não têm nenhuma relação com o texto sagrado. Nós precisamos alimentar o amor por esta palavra. Queridos irmãos, como igreja, nós temos um ministério tão importante que é da escola bíblica dominical, que é uma oportunidade de você estudar o texto sagrado, porque é bem verdade que algumas vezes, espero que sejam poucas, algumas vezes, quando o pastor está falando aqui à frente, surgem dúvidas, questionamentos, é natural. O pastor se esforça para falar de maneira mais clara possível, mas na escola bíblica você tem a oportunidade de levantar a sua mão, de perguntar, de tirar dúvidas, de interagir de uma maneira mais próxima com os irmãos, de crescer na palavra e de ser estimulado a estudar por tema. Por exemplo, hoje eu visitei a sala dos jovens, eu falei ainda há pouco, e aí eu vi que os irmãos estão estudando a monarquia de Israel, não é isso, irmão Frank? E que coisa maravilhosa, estudarmos a monarquia de Israel, descobrirmos que o primeiro rei foi Saul, depois Deus levantou a Davi, depois Deus levantou Salomão, depois Roboão, e com Roboão o reino foi dividido em reino do norte e reino do sul, e a partir dessa compreensão histórica, entendermos profundamente o texto sagrado e aquilo que Deus quer para cada um de nós. Amados irmãos, aqueles irmãos, na primeira igreja, na chamada igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina
dos apóstolos. Embora caminhar com Deus traga consigo certamente uma dimensão espiritual e de experiências pessoais. Eu tenho as minhas experiências pessoais com Deus. Você que nos acompanha na internet, os amados irmãos que aqui estão, mas essas experiências pessoais devem guardar uma relação com a revelação da palavra do Senhor. Aqueles irmãos perseveravam na comunhão, queridos irmãos, que é ser igreja, que é estar junto, que é ter burburinho nos momentos antes do culto, depois do culto. Eu fico tão feliz no momento do culto, que é o momento da comunhão. E aí os irmãos se misturam, e um aperta a mão do outro, outro abraça o outro dá um sorriso, e às vezes você abraça e já marca o encontro do sábado, né, irmão? Próximo sábado a gente vai se encontrar, né, comendo uma pizza. E isso é maravilhoso, porque a igreja, ela extrapola as nossas quatro paredes, e a comunhão que se dá neste ambiente nos permite relacionamentos e história. Eu tenho história, por exemplo, com o Júnior e a Kelly, com o Jorge e a Kelly. Eu tenho histórias com ele. Eu me encontrei com eles no Rio de Janeiro. Aí ele disse: pastor, vamos dar uma volta no Rio de Janeiro? Vamos dar uma volta no Rio de Janeiro. Me pegou. Eu estava lá por ocasião da reunião da Junta de Missões. Na época eu era o presidente da convenção aqui, e aí eu fui para o Rio de Janeiro para uma reunião, e depois me encontrei com o Jorge e a Kelly. E foi interessante que ele nos levou para a Pedra da Gávea. Menino, quem já subiu lá sabe, é alto. E a gente subiu lá. E quando eu cheguei lá, os irmãos estavam pulando lá de asa delta. Aí Kézia enlouqueceu. Eu quero pular de asa delta, vamos pular de asa delta. Eu quase infartando em ver os irmãos, as pessoas pulando de asa delta. E aquele movimento deles pularem, meu Deus, e Kézia, eu quero pular. Para a sorte minha, porque talvez eu estivesse aqui sozinho agora, ela estava de sandália, não podia pular, e eu conversei lá, ela estava de sandália. Mas enquanto estava naquele momento, pula, não pula, eu me voltei para o Jorge, piloto da aeronáutica, e disse assim: Jorge, tu pularia nisso? Deus me livre, tu se lembra disso? Eu sou piloto, não sou doido não, misericórdia. Nada contra aqueles que pulam, nada contra, eu estou falando de um sentimento, de uma experiência, de algo jocoso. Não estou falando mal de pular de asa deltas, mas me deu um alívio, porque aí foi o meu argumento: amor, pelo amor de Deus, você está de sandália, não pode. Ela aceitou meio a contragosto, mas é isso que a comunhão permite, relacionamento. Cheguei lá, telefonei para ele de pronto com Kellen nos acolheram, e nós vamos caminhando juntos. E aqueles irmãos perseveravam na comunhão. E por que perseveravam? Porque nós somos pecadores, irmãos. Então é preciso uma dosezinha de perseverança, porque relacionamento não é algo muito fácil. O irmão Frank estava aqui agora há pouco, 26 anos de relacionamento com a irmã Márcia. Se eu fizesse uma entrevista com eles aqui e perguntasse: e aí, foi fácil? Provavelmente os dois diriam: pastor, nós temos histórias lindas, nós nos amamos, criamos nossos filhos, temos experiências maravilhosas, mas enfrentamos muitas lutas. Tivemos que amadurecer, ou não, irmãos? Tivemos de dialogar muitas vezes, tivemos que abrir mão outras vezes, uma vez a Márcia, outra vez o Frank, em prol do bem comum, que é a família. Então, amados irmãos, como igreja nós perseveramos nessa unidade maravilhosa que é o corpo de Cristo, mas nós vivemos também a mutualidade, e a ideia de mutualidade é de ser mútuo, é dos mandamentos recíprocos, é de amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, se relacionai e percebamos a beleza da unidade e da comunhão do corpo de Cristo.
Aqueles irmãos em Cristo Jesus perseveravam no partir do pão, queridos, que tem a dimensão da misericórdia, de dividir. Vivemos em um tempo em que ninguém gosta da ideia de dividir, é só multiplicar. O negócio é multiplicar. Mas a ideia de dividir tem consigo também uma acepção positiva, que é compartilhar. Eu divido a minha vida, eu divido o meu alimento, eu divido o meu conhecimento, eu compartilho as minhas habilidades. Aqueles irmãos compartilhavam o pão. Uma ideia de misericórdia, porque nós somos seres faltosos, isto é, limitados. E como é legal quando nós estamos num momento, por exemplo, de tristeza, e todo cristão tem o seu momento de tristeza e de dor. Como é legal quando ali chegamos e o outro irmão que está num bom momento nos acolhe e nos abraça. E sem tecer nenhum julgamento, nos acolhe e diz: eu estarei orando por você. E na segunda, ou na terça, ou na quarta liga: como é que você está? Estou orando por você. Estamos juntos. Como eu posso te servir? Como eu posso te ajudar? Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar nesse momento difícil? Amados irmãos, aqueles irmãos perseveravam no partir do pão. Percebem que igreja é muito mais do que esse encontro que estamos tendo agora, que é uma bênção. Mas a ideia de igreja extrapola o encontro. Eles perseveravam nas orações. A igreja, irmãos, não é um clube. A igreja não se discerne materialmente. A igreja é algo espiritual. Há quem fale da igreja invisível, que é o povo de Deus espraiado por toda a face da terra. A igreja é o corpo de Cristo, e através da oração nós nos comunicamos com Deus, e através da oração nós abrimos o nosso coração ao Senhor, e através da oração nós clamamos e o Senhor responde, e através da oração Deus nos permite pararmos um pouco de pensarmos apenas em nós mesmos, e pensarmos no nosso próximo, e orarmos pelo nosso próximo, e intercedermos pelo nosso próximo, e termos o privilégio de vermos o agir de Deus, muitas vezes de maneira miraculosa, na vida do nosso próximo. Mas tantas outras vezes, o Senhor age em nossas vidas, de uma maneira que qualquer pessoa que esteja fora da igreja, poderá explicar de uma forma material. Sabe, dentro daquela lógica de causa e efeito, a pessoa está fora da igreja, está vendo algo acontecendo, e aí tem explicações materiais, percebe causa e efeito. Mas nós que discernimos espiritualmente, compreendemos que Deus usa as pessoas, que Deus usa essa dinâmica de causa e efeito, que Deus opera e usa quem Ele quer, e começamos a perceber: ó Deus, o Senhor tem agido em nosso meio, o Senhor tem tocado em nossas vidas, o Senhor tem feito coisas incríveis, e por isso, Senhor, nós oramos e intercedemos e te louvamos e tentamos nos comunicar com o Senhor, porque orar, amados irmãos, é uma conversa, é um encontro. Quando você ora a Deus, você está vivenciando um encontro com o Pai, e isso é um grande privilégio. A igreja, então, é essa reunião de pessoas apaixonadas por Cristo Jesus, de pessoas que perseveram na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, de pessoas que se entregam voluntariamente a Cristo Jesus. Deus tem te chamado, você que aqui está e que ainda não se entregou a Jesus, ou você que está longe acompanhando pela internet, o Senhor tem te chamado a corresponder ao seu convite, a se entregar voluntariamente a Ele.
A igreja é uma comunidade de pessoas remidas, perdoadas pelo Senhor. A igreja é uma comunidade de pessoas que testemunham publicamente o amor de Deus. E que, muito especialmente, foram feitas templo do Espírito Santo. Isto é a igreja. Podemos baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Nós vamos orar agora. E eu quero interceder pelos irmãos. Mas eu não poderia deixar de fazer um apelo aqui neste momento. Porque é possível que haja alguém que aqui está, que ainda não tenha se entregue a Cristo Jesus. E você, embora esteja nesse ambiente, ainda não se entregou, não disse voluntariamente: Senhor Jesus, minha vida é tua e eu quero caminhar contigo. É possível que haja alguém que esteja longe, acompanhando pela internet, estou falando com você agora, que ainda não se entregou a Cristo Jesus. O Deus que está aqui conosco, geograficamente, está com você que está longe. O Deus que nos enxerga aqui, enxerga você que está longe. Eu quero fazer um apelo. Se Deus tocou no seu coração, se você entendeu a mensagem, se você ainda não se entregou a Cristo Jesus e quer se entregar e quer ter a experiência de ser templo do Espírito, eu gostaria que você levantasse a sua mão, porque eu quero orar por você. Há porventura alguém? Eu gostaria de orar por você. Se Deus tocar na sua vida, você sentir, levanta a sua mão, não se constranja. Eu vou orar por você. Eu quero interceder pela sua vida. Há porventura alguém? Não vou me demorar muito. Deus colocou no meu coração fazer esse apelo. Eu creio que Deus está falando com você, estando aqui ou longe daqui pela internet, mas Deus está falando com você. Então não se constrange. Levanta a sua mão, eu gostaria de orar por você. Nós vamos orar encerrando já o culto. Então eu não gostaria que você perdesse a oportunidade de assim sinalizar. Deus te abençoe. Eu vi a sua mão. Há mais alguém? Peço que o Ministério do Louvor venha devagarinho, se aproximando. Logo depois nós vamos encerrar louvando ao Senhor. Se Deus tem tocado no seu coração, levante a sua mão. Eu quero orar por sua vida. Há mais alguém? Nós vamos orar então, interceder ao Senhor. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo privilégio de fazermos parte da Igreja de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque é um privilégio sermos templo do Teu Santo Espírito. Eu peço que o Senhor abençoe a todos nós e nos ajude a perseverarmos nesses valores, Senhor. Peço que o Senhor possa iluminar as nossas vidas e que nós possamos ter experiências profundas contigo. Ó Deus, eu me alegro tão grandemente com aquele jovem que levantou a mão, Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo grandemente, que ele tenha experiências profundas contigo, que o Senhor me ajude como um pastor, pastoreá-lo, orar por ele, tirar dúvidas, orientá-lo em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor nos permita como igreja acolhê-lo em nome de Cristo Jesus. Peço também que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão acompanhando pela internet, porque pode ser que alguém tenha se entregue a Ti, Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo em nome de Jesus. E se ele estiver perto de nós, que venha, Senhor, porque queremos abraçá-lo, queremos ensiná-lo, orientá-lo e pastoreá-lo para a Tua honra e glória. Que o Senhor abençoe todos nós como igreja. Que coisa maravilhosa é vivenciarmos a beleza de ser igreja. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Nos dá um domingo maravilhoso na Tua presença. E que a Tua graça, Senhor Jesus, venha sobre nós. O amor de Deus, nosso Pai,
e as consolações do Santo Espírito estejam sobre todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe grandemente. Paz.